Olá, meu nome é Vanessa Nascimento, eu sou manauara, sou formada em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo. Também sou colaboradora do Ponto de Cultura Conexão Afro-Amazonas e, através do Ponto de Cultura, nós estamos realizando essa aula de hoje, onde eu vou falar um pouco sobre a questão do patrimônio cultural e a importância da valorização desse patrimônio através da atuação do ponto de cultura, dos pontos de cultura, né? Primeiro, nessa primeira parte eu vou falar um pouco sobre o que é patrimônio cultural e falar a diferença sobre patrimônio cultural material, patrimônio cultural imaterial e como que isso é importante na atuação do ponto de cultura, na questão da valorização da cultura afro, cultura indígena, cultura ameríndia, e como isso se dá, na questão do reconhecimento, né? Patrimônio cultural, material. E como esse patrimônio é reconhecido, né? De que forma ele é reconhecido, quais leis atuam nessa questão. Bom, antes de mais nada, nós temos que entender o que é patrimônio cultural. Patrimônio cultural, né, de acordo com as leis brasileiras e de acordo com os institutos de patrimônio, são um conjunto de fatores, né, que determinam aquele grupo, né, em relação à cultura, à culinária, em relação aos fazeres, à arte, artesanato, em relação aos costumes, né, daquela determinada região, daquela determinada população. Então, dentro desses patrimônios culturais estão o patrimônio imaterial e o patrimônio material. O patrimônio material já está dizendo no nome, né? Então é tudo aquilo que é palpável. Então são edifícios, são obras de arte, são objetos, né, palpáveis em que se resumem ou se refletem aquela tradição daquela população ou daquela etnia. Já o patrimônio imaterial, ele se dá nas questões, por exemplo, do fazer da culinária, do fazer de uma tradição, do dia a dia, de um festejo. Ele se inclui nessa questão da cultura do patrimônio cultural e material, né? Dentre esse patrimônio cultural imaterial e patrimônio material estão os bens móveis e os bens imóveis, né? Os bens móveis seriam os objetos em que podem arquivos, né? Materiais que podem ser realocados entre museus e instituições, como obras de arte, né? Documentação também que fala dessa questão cultural daquela população. Já o patrimônio cultural imóvel já se remete a, por exemplo, já os bens móveis se remetem, por exemplo, à questão de construções, edifícios, lugares, praças, quilombos, territórios, né, que são considerados patrimônio daquela população. Ou seja, não podem ser movidos ali daquela localidade, né? Então, aquela localidade, aquela construção representa uma identificação muito forte, um histórico muito forte, tem uma ligação muito forte com aquela etnia, aquela população ou aquele grupo, né? O ponto de cultura, ele é fundamental para
para o resgate, registro, para a prática, por exemplo, de manifestações do patrimônio cultural e material, como festas, festejos, como a festa de Cosme e Damião, como, por exemplo, a festa de São Lázaro, festas juninas, quadrilhas, também para a questão do fortalecimento e empoderamento dessa população, principalmente a população afro, a população indígena. Então, através de cursos, através de palestras, através de atividades, oficinas em que possa ser contada essa história, que muitas vezes existe um apagamento, né, dessa história, como se não existissem negros naquela região ou naquela cidade, como Manaus, por exemplo, há pouquíssimo tempo acontecia, né, de se falarem que não teriam negros, né, que essa história negra, né, a história dos afrodescendentes, não existia na cidade, né, mas, obviamente, é um preterimento de uma leitura, né, racista sobre a população. Nós sabemos que existe uma luta, um histórico de luta enorme da população afro-indígena, né, do estado. Então, o ponto de cultura é fundamental para a valorização desses aspectos, principalmente históricos, aspectos de tradições populares, né? E o resgate da história dos bairros, da história, por exemplo, do quilombo da Praça 14, né? Que com o auxílio da coordenadora do Ponto de Cultura Conexão Afro-Amazonas conseguiu seu reconhecimento. Então conseguiram vários direitos através desse reconhecimento de território, né? Então o Ponto de Cultura ele atua nesses momentos assim, e fora a questão de ser um ponto de referência, assim, de apoio cultural ali, né, da comunidade, apoio cultural, social. Então, tem uma relação mais próxima ali com a comunidade, né? Então, para a questão do patrimônio cultural, é fundamental esse ponto de cultura. Então, um exemplo em comparação às baianas do acarajé em Salvador, que são reconhecidas como patrimônio, todo o fazer, a tradição do tabuleiro na rua, né, da venda do acarajé, que é de Oiá. Nós temos em Manaus, que é uma tradição, não é uma tradição afro, é uma tradição indígena, por exemplo, que são as tacacazeiras, que vendem tacacá na rua também, nas barraquinhas de tacacá. São lugares tradicionais da Praça 14, no centro da cidade, na Praça São Sebastião, né? E esses fazeres e sabores, né, dessa tradição, esse costume de comer, esse hábito, né, dessa população de Manaus, foi o tema de um dos projetos, do Ponto de Cultura Conexão Afro, né, produzido pela Mariane Matos, em que se tinha essa valorização, esse resgate, né, dessa tradição culinária, assim, um olhar mais atento sobre essa questão desse costume cultural, esse patrimônio cultural da cidade de Manaus no hábito de tomar tacacá, por exemplo, né? Então é muito semelhante à questão do acarajé em Salvador. Então é um exemplo da cultura, do patrimônio cultural imaterial e ao mesmo tempo material, porque a comida é uma coisa física, mas também envolve um hábito, né? Um costume de como você come aquela comida, como se faz aquela comida, onde se vende, né? Então tudo isso faz parte de uma tradição, né? Que é importante ser valorizada
por exemplo, uma outra tradição de patrimônio cultural e material, que é um festejo, né? Que é no Carnaval de Manaus, tem a chegada da camélia, a saída da camélia, que é uma tradição também da população negra, né? De Manaus, que todos participam, mas que faz parte do patrimônio cultural, né? Das pessoas, da cidade, dos costumes, né? Então, são exemplos aí de como que esse patrimônio é importante para a continuidade da tradição, reconhecimento, né, daquela população, dos costumes desses grupos que muitas vezes são marginalizados, né, principalmente os negros e os indígenas. Para a gente falar um pouco mais dessa questão de patrimônio em relação às leis, eu vou citar a lei de patrimônio, né, de patrimônio cultural do Brasil, né? Existe o IPHAN, né, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e existe também os institutos de reconhecimento municipais e estaduais, né? Nem todos os estados têm os municipais e estaduais, porém, em cada nível, né, tem uma espécie de reconhecimento. Existe também os patrimônios da humanidade, por exemplo, que são reconhecidos através da Unesco, que já levam em consideração outros critérios. Então, eu vou falar agora nessa parte um pouco da questão das leis, né, de reconhecimento de patrimônio. Bom, continuando a nossa aula em relação à caracterização e reconhecimento de patrimônio cultural, material e imaterial, a gente vai falar um pouco em relação à legislação do Brasil, né, e as constituições que garantiram essas salvaguardas, direito, proteção desses patrimônios culturais. A primeira Constituição em que protegia esse patrimônio, né, foi somente na terceira Constituição do Brasil, em 1937, que apareceu, né, essa legislação que protegia o patrimônio artístico-cultural nacional, que foi assinada, e essa legislação foi assinada, né, na Constituição de 37 durante a Era Vargas ainda. E ao longo do tempo, essas leis sobre patrimônio cultural foram sendo melhoradas, né? Até que em 1972 aconteceu a 10ª Convenção de Paris, onde, visando, né, essa preservação do patrimônio cultural e natural do mundo, né, mundial. Então, foi aprovado nessa Conferência Geral da Unesco e influenciou, e essa conferência, nessa convenção que foi aprovado lá, influenciou aqui no Brasil, né, em relação às mudanças na legislação sobre patrimônio cultural. Mas essas mudanças, né, só foram aprovadas no Brasil em 1977. Então, a Convenção de Paris foi em 72, mas essas mudanças ocorreram através de decreto só em 1977, no dia 12 de dezembro, né, que é o decreto de número 80.978, 80.978. Né? Nesse próximo slide a gente vai ver um pouco mais detalhadamente sobre o que foi decidido nessa Constituição de 1937 em relação ao patrimônio cultural, histórico e artístico no Brasil. Então, continuando sobre a primeira vez em que aparece a questão da organização e proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, na terceira Constituição do Brasil, de 30 de novembro de 1937, na Lei número 25, o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, né, para vocês verem como é antigo, ainda na Era Vargas, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta,
no capítulo 1, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Artigo 1. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico e etnográfico, bibliográfico ou artístico. Já no parágrafo 1, os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos 4 livros do tombo, de que se trata o artigo 4 dessa lei. A gente vai falar um pouco desses livros de tombo mais para frente. Parágrafo 2. Equiparam-se os bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciado pela indústria humana. Um exemplo disso a gente pode ter no Amazonas, que é o Encontro das Águas, por exemplo. No artigo 2º, a presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessoas naturais, bem como às pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno. E no artigo 3 dessa lei, também fala dos patrimônios que estão excluídos, desse acervo de patrimônio histórico e artístico nacional, que são as obras de origem estrangeira que pertençam a representações diplomáticas ou consulares, que sejam pertencentes a empresas estrangeiras, que pertençam a casas de comércio ou de objetos históricos e artísticos, que sejam obras trazidas para exposições. Então, essas obras todas são excluídas, Não são consideradas patrimônio histórico e artístico nacional. Já em relação ao tombamento do Decreto-Lei de número 25, de 30 de novembro de 37, como que se dá esse tombamento, quais livros existiam naquele momento, diferente do que a gente viu um pouquinho sobre a Constituição de 88, por exemplo, A gente vai ver mais para frente um pouco como que isso se amplia, na Constituição de 88. Do tombamento desses patrimônios, Quando o patrimônio ele é registrado e ele é reconhecido, ele é registrado em um livro, Então, até então, na lei de 37, teriam somente esses 4 livros, Então, o primeiro é o livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. As coisas pertencem às categorias da arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim as mencionadas na linha 2 do citado artigo número 1. Segundo, no livro do tombo histórico, as coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica. 3, no livro de tombo das belas artes, as coisas da arte erudita, nacional ou estrangeira. E o 4, no livro do tombo das artes aplicadas, as obras que se incluírem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras. Então, era somente cada um dos livros do tombo poderia ter vários subvolumes, Então, em 1937 só existiam esses 4 livros, O que muda e é ampliado na Constituição de 88. Bom, como vocês viram, foram essas mudanças que ocorreram em 37, nesse reconhecimento, através da legislação, do patrimônio cultural. Já mais um pouco na frente, já na Constituição de 88,
o patrimônio histórico, cultural e artístico e turístico e paisagístico ganha uma competência legislativa, né? Porque já ganha características de proteção desse patrimônio. Então, a legislação adquire a característica de salvaguarda e proteção, preservação desses monumentos. Então, em 1888, que a gente vai ver nos próximos slides, né, que a gente vai ver de uma forma mais detalhada em relação a essa legislação da Constituição de 88 sobre o patrimônio, sobre o patrimônio cultural e histórico, né? Então, em 1988, se adquire a cidadania cultural, a característica da cidadania cultural, a característica da garantia também de diversidade cultural, material e imaterial, individual e coletivo. Também a gente vai falar um pouco sobre os direitos e deveres em relação ao patrimônio histórico e cultural, né, na citação dessas leis que a gente vai ver de uma forma mais detalhada. Também vamos falar da competência do Estado na salvaguarda desse patrimônio, nas esferas federal, estadual e municipal. A atuação da justiça em relação a esse patrimônio, né, cultural, histórico, artístico, em relação à educação, à cultura, ao meio ambiente, ao desporto. Então a gente vai voltar um pouquinho também para falar das questões de tombamento, né, do decreto segundo a lei de 1937. Vamos falar também dos crimes, né, contra o patrimônio, da lei de 1940, e o decreto de 2006 sobre a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material. E daí a gente vai citar alguns exemplos, né, de patrimônio cultural e material em relação à cultura brasileira, né, uns exemplos de vários estados brasileiros em relação a essa questão. E o decreto de 2000, né, do registro de bens culturais de natureza imaterial, que é muito importante também a gente entender isso. Agora, continuando sobre a questão da Constituição de 1988 e os avanços para a legislação de patrimônio cultural, né? Então, sabe-se que a Constituição Federal assegura não somente o direito à vida, mas a igualdade, a dignidade, a segurança, a honra, a educação, a moradia e a saúde para todos os brasileiros. E também assegura ao direito pleno do exercício dos direitos culturais, né? Então, eu vou disponibilizar para vocês esse material que é de 2010, é uma cartilha, né, uma edição da Câmara dos Deputados Federal sobre essa legislação de patrimônio cultural. É um material um pouco extenso, né? Tem mais de 300 páginas, mas ele tem todos os decretos, todas as leis, né, pelas quais passaram a questão do reconhecimento do patrimônio cultural no Brasil. Bom, continuando sobre as mudanças na Constituição de 1988 em relação ao patrimônio cultural, nós vamos falar um pouco sobre os artigos 215 e 216 da Constituição de 88, né, que representou, pelo menos em nível formal, um avanço considerável ao elevar a categoria de direitos fundamentais da pessoa humana, os direitos culturais, expressos nos artigos de 215 e 216, e ao consagrar dois princípios basilares que devem nortear a política de preservação de nosso patrimônio histórico-cultural. O primeiro deles é o princípio da cidadania cultural, ou seja, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. Então, você tem uma garantia de direito à prática dessa
cidadania cultural, né? As características de cada grupo, né? E aí, por consequência, né, por sua vez, no parágrafo 1º do artigo 215, consagra-se, então, o princípio da diversidade cultural, ao estabelecer que o Estado tem a obrigação constitucional de proteger as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras, bem como de grupos participantes do processo civilizatório nacional. Mais adiante, determina também que lei específica disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais, que é no artigo 215, parágrafo 2. Reconhece-se, assim, a pluralidade étnico-cultural de nossa formação histórica. Então, quando se fala aqui, por exemplo, no artigo 215, nesse primeiro parágrafo, sobre a questão específica, né, da fixação de datas comemorativas de alta significação, a gente pode tirar como um exemplo o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e a partir desse princípio, dessa alta significação para uma comunidade étnica nacional, né, e a questão da valorização dessa consciência, dessa cultura, se estabeleceu, né, se fixou essa data depois de muita luta, vários projetos, várias movimentações sociais em prol dessa data comemorativa, né, e data de consciência e reflexão. Continuando sobre a legislação em relação ao patrimônio cultural, na Constituição de 1988, nós vamos fazer a leitura agora dessa ampliação que ocorreu, né, através do artigo 216 da Constituição, né, que teve uma maior gama, né, de patrimônio cultural que foi caracterizado através desse artigo. Então, na legislação diz que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, nos quais se incluem as formas de expressão, que é uma novidade ali. Segundo, os modos de criar, fazer e viver. Terceiro, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Quarto, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais. E 5, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Bom, a inovação nesse artigo, né, em específico 216, é que ele ampliou e se desconectou um pouco da questão do patrimônio ser só aquele patrimônio material, patrimônio edificado, né, como as grandes construções, né, obras de arte. Então ele ampliou para as formas de expressão, um modo de criar, de fazer, de viver, né, documentos também. Então os lugares, né, sítios urbanos de valor histórico, colocou também os sítios arqueológicos, né, lugares paisagísticos também. Então ele deu uma gama muito maior de patrimônio cultural que não existia, né, que não tinha sido reconhecido na legislação até então. E mais para frente a gente vai ver os exemplos disso. Agora nós vamos falar sobre o Decreto de Lei de dezembro de 1940, que institui o Código Penal. Essa lei, ela envolve a questão do patrimônio,
em relação aos crimes, né, contra esse patrimônio. Então já entra no âmbito penal. E então a gente vai fazer essa leitura aqui para ter um entendimento melhor dessas questões. Dos crimes contra o patrimônio, no capítulo 4, do dano, né? Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Artigo 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico é passível de pena, né? De detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Alteração de local especialmente protegido. Artigo 166. Alterar sem licença da autoridade competente o aspecto de local especialmente protegido por lei. Pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Bom, isso é para a gente só ter um parâmetro, né, desse primeiro entendimento sobre a penalização em relação aos crimes contra o patrimônio, né, que eles se desdobram em outros aspectos também, mas aqui é só para a gente ter esse parâmetro e saber quando foi esse primeiro decreto de penalização em relação à destruição do patrimônio cultural, patrimônio artístico, né? Então é para a gente ter uma ideia sobre essa questão legislativa. Então, passando também pela lei de 1961, que se refere aos monumentos arqueológicos e pré-históricos, né? Em que os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes no território nacional e todos os elementos que neles se encontram ficam sob a guarda e proteção do poder público, de acordo com o que estabelece o artigo 175 da Constituição Federal. Portanto, né, consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade que representem testemunhos de cultura dos paleoameríndios no Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras não especificadas aqui, mas de significado idêntico a juízo da autoridade competente. Os sítios onde se encontram vestígios de ocupação de paleoameríndios, sítios identificados como cemitérios, as inscrições rupestres. Então, essa lei foi fundamental e importante, né, para a proteção desses monumentos arqueológicos e pré-históricos. Então, esse material vai ficar disponível para vocês, né, nessa edição do Congresso da Câmara dos Deputados, e vocês podem consultar na íntegra essas alterações e legitimações, né, dessa proteção de vários tipos e formas de patrimônio cultural do Brasil. Avançando um pouco mais no tempo, nós temos a lei de número 7.668, também no ano da Constituição de 1988, que autoriza o Poder Executivo a constituir a Fundação Cultural Palmares, né? Que é uma fundação muito importante para a comunidade negra, a comunidade afrodescendente no Brasil. No artigo 1 dessa lei, descreve o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, com sede e foro no Distrito Federal, com a finalidade de promover a preservação dos valores culturais e sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. Artigo 2º. A Fundação Cultural Palmares poderá atuar em todo o território nacional
diretamente ou mediante convênios ou contrato com estados, municípios e entidades públicas ou privadas, cabendo-lhe, que aí agora são as obrigações, né, e as funções da Fundação Palmares. Promover e apoiar. Primeiro, promover e apoiar eventos relacionados com os seus objetivos, inclusive visando a interação cultural, social, econômica e política do negro no contexto social do país. Promover e apoiar o intercâmbio com outros países e com entidades internacionais através do Ministério das Relações Exteriores, para a realização de pesquisas, estudos e eventos relativos à história e à cultura dos povos negros. Terceiro, realizar a identificação de remanescentes das comunidades dos quilombos, proceder ao reconhecimento, a delimitação e a demarcação das terras por elas ocupadas e conferir-lhes a correspondente titulação. Portanto, a Fundação Cultural Palmares é fundamental na questão desse reconhecimento desses territórios e lugares, né, que tem um apanhado, uma carga histórica cultural que precisa ser reconhecida, precisa ter esse resgate, né, dessa cultura, desse histórico, para que esse levantamento seja divulgado para a comunidade, né, para que essa comunidade seja beneficiada, né, como esse quilombo, esse território, né, principalmente para a população afrodescendente, né, que teve os seus territórios tomados muitas vezes, né, nas áreas centrais das cidades, foram expulsos para as periferias. Então, esse tipo de reconhecimento é fundamental para a comunidade afro. Avançando mais um pouco, nós chegamos no Decreto Legislativo de 1 de fevereiro de 2006, que é um texto que aprova a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material, celebrado em Paris em 17 de outubro de 2003. Então, o Congresso Nacional decreta no artigo 1 e aprova o texto da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material. Dessa Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material, existem diversos argumentos que são considerados e colocados, né? Principalmente em relação à conferência organizada pelas Nações Unidas, argumentando pela importância dessa lei, né? Considerando todos os processos da importância da cultura, do patrimônio cultural material e imaterial principalmente. E nas disposições gerais, eles aprovam, né, no dia 16 de outubro de 2003, a presente convenção. Artigo 1. Finalidades da Convenção. A presente Convenção tem as seguintes finalidades: a salvaguarda do patrimônio cultural e material, o respeito ao patrimônio cultural e material das comunidades, grupos e indivíduos envolvidos, a conscientização no plano local, nacional e internacional da importância do patrimônio cultural e material e de seu reconhecimento recíproco, a cooperação e a assistência internacionais. Já no artigo 2, eles vão para as definições, né? Então, eles têm uma definição objetiva da questão do patrimônio cultural e material. Entende-se por patrimônio cultural e material as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural e material, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade,
e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Para os fins da presente convenção, será levado em conta apenas o patrimônio cultural e material que seja compatível com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos, e do desenvolvimento sustentável. Então, o patrimônio cultural e material, conforme definido no parágrafo 1 acima, se manifesta em particular nos seguintes campos: tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio cultural e material, expressões artísticas, práticas sociais, rituais, atos festivos, conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo, por exemplo, a medicina indígena, né? Os conhecimentos sobre folhas, sobre remédios naturais, entra nesse âmbito. Técnicas artesanais tradicionais, artesanato indígena, artesanato afro, rendas, todo tipo de artesanato tradicional passado de geração em geração. Entende-se por salvaguarda as medidas que visam garantir a viabilidade do patrimônio cultural e material, tais como a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a transmissão, essencialmente por meio da educação formal e não formal, e revitalização desse patrimônio em diversos aspectos. Então, como já foi falado e como nós já falamos das leis, né, dos decretos, de como que se deu esse reconhecimento desses patrimônios culturais históricos, a legislação de proteção, né, a jurisdição sobre essa proteção de cada âmbito da esfera federal, municipal, estadual. Eu vou dar alguns exemplos agora de patrimônio material e patrimônio imaterial. Pensando um pouco no que a gente falou no início do curso, o patrimônio material ele se dá em relação a edificações, a lugares históricos, a obras de arte, coisas, né, físicas, né? Porém, no patrimônio imaterial a gente também tem, além dos fazeres, né, além dos hábitos culturais daquela localidade ou daquela população, a gente tem também a expressão física daquele patrimônio material. Porém, é diferente da questão do patrimônio material, né, que é algo estático ali, como uma edificação, por exemplo. É diferente de um fazer de artesanato próprio, como uma renda, por exemplo, como o fazer do acarajé, que se torna algo físico ali, como a comida, mas é incluso na questão do patrimônio imaterial, nos fazeres, né? Então, a gente vai ver a seguir a imagem e alguns exemplos, alguns slides do patrimônio imaterial. Um exemplo que eu dei para vocês de patrimônio imaterial, que eu citei várias vezes, é justamente o ofício das baianas no acarajé, né? Esse ofício foi registrado no livro de Saberes, né? De 2005, no livro de Patrimônio Cultural Brasileiro. Então, os fazeres do acarajé, o hábito de ir vestida de roupa de santo, né, de candomblé, a montagem do tabuleiro, a venda do acarajé na rua, as questões culturais todas e que envolvem essa venda do acarajé, né, elas se caracterizam como patrimônio imaterial. Um outro registro, né, de patrimônio cultural brasileiro de 2006, que foi inscrito no livro de registro de lugares, é a famosa feira de Caruaru, em Pernambuco. Aqui vocês podem ver algumas imagens. Ela é localizada em Caruaru.
A feira é um lugar de memória e de continuidade de saberes, fazeres e produtos e expressões artísticas tradicionais. Na feira de Caruaru são comercializados gado, produtos de couro, rede de tear, utensílios, farinha de mandioca, raízes, brinquedos reciclados e figuras de barro inventadas por mestre Vitalino. Estes saberes e fazeres teriam desaparecido sem a dinâmica do mercado e o mercado da feira, que surgiu em uma fazenda situada em um dos caminhos de gado entre o sertão e a zona canavieira, local onde pousavam vaqueiros, tropeiros e mascates, impulsionada pelo movimento da feira. Com o passar dos anos, a fazenda virou vila e a vila virou cidade. Caruaru hoje é um dos pontos turísticos mais importantes de Pernambuco. Então, esse é um exemplo de lugar, né, que foi registrado no livro de Patrimônio Cultural e Material. Então, é um lugar onde se manifestam a cultura através dos hábitos, né, desse encontro cultural. Então, é um desses exemplos, como um quilombo, por exemplo, é um território dessas manifestações culturais, desse encontro, né, dessa continuidade das tradições ali. Então, esse é um dos exemplos. E agora a gente tem um exemplo de forma de expressão. Não sei se vocês conseguem ver aqui, né? Mas esse é o frevo, também de Pernambuco, né? Que também é considerado patrimônio cultural e material brasileiro desde 2007 e é caracterizado como um registro no livro de registros de formas de expressão, né? E em 2012 também a Unesco declarou o frevo como patrimônio imaterial da humanidade. Um outro exemplo bem interessante que a gente tem aqui é em relação a também patrimônio imaterial registrado no livro de Saberes, né, de 2010, que é o sistema agrícola tradicional do Rio Negro. O sistema agrícola do Rio Negro é um conjunto de práticas sociais, alimentares e agrárias e de saberes que se constituem a partir do cultivo da mandioca brava, base do sistema que engloba mais de 22 povos indígenas que vivem ao longo do Rio Negro. A paisagem da bacia do rio é composta por terras diversas, como a campina e a vegetação do igapó, o que impõe limitações ao plantio, mas que foram superadas através de um sistema baseado em trocas. Então, toda essa prática, hábito, né, cultura agrícola e a cultura de troca, tudo isso é característico daquela região, então foi registrado também como patrimônio cultural. Bom, esse aqui que eu peguei de exemplo para vocês é uma celebração bem famosa, né? Então é um exemplo de festejo, né? Que está registrado desde 2004 no livro de Registro de Celebrações e em 2013 foi declarado pela Unesco como Patrimônio Cultural, Patrimônio Imaterial da Humanidade, que é o Círio de Nazaré, né? Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Esse, para finalizar, é mais um exemplo de patrimônio cultural e material que foi registrado no livro de Saberes, né, do IFAM de 2015, que é o modo de fazer cuias no Baixo Amazonas, no Pará, né? Para vocês terem uma ideia do tipo de registro, né, o tipo de qualificação, característica daquela região, daquela população, do modo de fazer, da originalidade, né, de quais tipos de patrimônio a gente está
falando, né? Então, vocês podem pensar em relação à região de vocês, aí Itacoatiara, né? Tenho certeza que tem diversos hábitos, costumes, festejos que são característicos e originários da região de vocês e que podem ser pensados assim para que sejam valorizados através de projetos, né? Projetos culturais e que possam ser valorizados através de captação de recursos, né? Para o desenvolvimento da comunidade. Então, agora vamos aos exemplos dos bens materiais, né, que são tombados pelo IPHAN. Eu vou dar o exemplo de Manaus, né? Essas informações vocês podem também verificar no site do IPHAN, que é o tombamento do Centro Histórico de Manaus, né? Pela questão do conjunto arquitetônico, pela questão das construções do histórico do período da borracha. Então, por toda essa questão simbólica e essa expressão artística, né, através das construções e pela questão histórica também, toda essa parte da orla do Rio Negro e o entorno do Teatro Amazonas é o conjunto arquitetônico ali, tombado como patrimônio cultural material, né, nesse caso. Então, vocês estão vendo algumas imagens desses locais, desse conjunto arquitetônico que é tombado como patrimônio material na região da cidade de Manaus, no centro de Manaus. Então, como vocês estão vendo nas imagens, todos esses são monumentos e espaços públicos tombados como patrimônio cultural material, né? Bens imóveis históricos de Manaus, que são o Teatro Amazonas, a Caixa d'Água, Reservatório, né, de Mocó, Praça Dom Pedro II, o Relógio Municipal, a Academia Amazonense de Letras, o Instituto Benjamin Constant, a Biblioteca Pública do Estado, o Cemitério São João Batista, Centro de Arte Chaminé, a Agência de Correios e Telégrafos, a Faculdade de Direito, né? Então, tudo isso vocês podem encontrar também, caso precisem para pesquisar ou fazer algum projeto, algum documento, vocês podem encontrar no site do IPHAN, né? Procurando pelas superintendências ou procurando pelo tipo de patrimônio material, arqueológico, imaterial, patrimônio, educação patrimonial. Tem também vários documentos e documentações que vocês podem utilizar também para usar como ponto de partida em ações de projetos, né, sobre patrimônio cultural. Então, são esses os exemplos, assim, para a gente ter uma ideia de diferenciação, para vocês terem uma facilidade de identificar esse tipo de patrimônio, entenderem um pouco, terem uma noção dessa legislação e a importância da valorização desse tipo de patrimônio histórico, cultural, artístico para o nosso país, né, para a humanidade e para o seu município, para o seu estado. Para finalizar, depois dos exemplos, né, esse slide que vocês estão vendo é do site do IPHAN. O IPHAN, se você entrar no site dele principal, você vai na parte das superintendências, né, no menu, e lá tem a superintendência de cada região e você entra, no nosso caso, nesse caso, na do estado do Amazonas, e você consegue ver lá os projetos, né, os boletins de patrimônio, então consegue consultar os processos de registro, né, e de tombamento dos patrimônios. No próprio site tem uma breve apresentação
mais geral, assim, em relação ao patrimônio do Estado, né? Fala da questão da presença indígena em toda a Amazônia, né? São mais de 120 mil pessoas e 66 etnias. A questão da língua, né? Que também é um patrimônio passado de geração em geração, que deve ser preservado e mantido, né? Algumas línguas, por exemplo, já não existem mais ou só existem naquela comunidade. Tem lugares como cachoeiras também, em São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, o sistema agrícola, né, que eu vou mostrar para vocês, que eu mostrei para vocês, aliás, que também é reconhecido como patrimônio imaterial, e fala um pouco das pesquisas também que eles realizam, né, em relação a esse resgate e registro dessas danças da cultura, danças e manifestações da cultura ribeirinha, festas religiosas, festas de boi-bumbá. Então, é muito importante você ter essas informações para poder consultar e ter esse entendimento também e entender a importância dessa valorização da cultura regional, da cultura local, da cultura do seu município, para que possam ser realizados projetos, né, dentro da comunidade e possam conseguir captar recursos através desses registros, né, dessa parte mais burocrática, que essas manifestações culturais regionais não se percam ao longo do tempo, né, ou por questões financeiras, ou por o que acontece às vezes em comunidades indígenas, que as pessoas acabam falecendo ou são assassinadas, e aí não tem essa continuidade dessas tradições. Então é importante que tenha esse registro, esse resgate, para que essa cultura regional não se perca, né, ao longo do tempo, e mesmo que ela tenha, como toda cultura tem a sua transformação, né, em contato com outras, ela seja valorizada e tenha o seu histórico registrado, pelo menos. Bom, agora que vocês já sabem e acredito que já entenderam um pouco sobre a questão do patrimônio cultural, da sua importância e a importância da atuação do ponto de cultura nessa valorização do patrimônio cultural, eu encerro por aqui a minha aula de hoje. Agradeço pela oportunidade, parceria com o Ponto de Cultura Conexão Afro-Amazonas, e muito obrigada para quem assistiu até aqui.